Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Mano, vou contar pra você uma história hoje de um jogo que eu curto muito. E você vai levar de brinde um outro jogo totalmente grátis, sem nenhum custo adicional. Aqui é o Ninos e hoje eu quero falar pra você sobre um jogo de Dreamcast que eu curtia muito. Roda a vinheta, DJ! Curtição, doideira, sucos orgânicos, games. Hey, você conhece o Mario? Oh yeah! Bom, mano, quando eu era moleque, eu morava lá na chácara, eu tinha aquele Play 1 que eu falei pra você no episódio passado, em que eu jogava Silent Hill à noite sozinho. Caraca, que videogame maravilhoso que foi o Play 1, né, mano? Que avanço, cara. Que mudança, né? Da geração anterior pra essa nova geração. Gráficos 3D, cinematics, música, né? Qualidade de CD. Cara, que sistema foda, né, velho? Mas, bem, quando eu tinha esse Play 1, cara, eu joguei muito nele. Muitos jogos. Porque naquela época, né? Joguinho piratinha, camelô ali... R$5 você levava um jogo, às vezes, sei lá, cara, tipo, R$10 você levava 3, né? Então, assim, eu joguei muito no meu Play 1, joguei bastante, cara, né? Na época eu também tinha minha locadorinha de games, então eu ganhava meu dinheirinho, ia lá, comprava mais jogos pra locadora, acabava jogando eles também, né? Então, eu tive bastante jogo pro meu Play 1. E uma hora... eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre isso, né? Os jogos que eu mais gostava, que eu jogava mais. Eu quero trocar essa ideia com vocês também. E pra todo mundo que teve o Play 1 aí na época, cara, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo agora. Putz, muito legal, né? Lembrando que assim, o Play 1 que eu tive era aquele PS1, que era o pequenininho, que já era quando o Play 2 já tava, né, bem encaminhado aí. Bom, pois bem, joguei muito meu Play 1, amei muito meu Play 1, adorava... Dino Crisis, Resident Evil, Silent Hill, Need for Speed, Tony Hawk e tudo mais. Bom, depois de algum tempo com o meu Play 1, eu meio que já tinha jogado os jogos que eu queria jogar, já tinha visto meio que o que o console tinha a oferecer. Como a gente não tinha internet, eu não sabia muito sobre outros jogos, então eu achei que tipo, eu já tinha jogado tudo que tinha pra jogar no Play 1, né? E aí, cara, nessa cidadezinha que eu morava, tinha um jornalzinho de classificados, velho. Onde você poderia anunciar gratuitamente, via telefone, algum item que você tinha na sua casa que você gostaria de vender. E eles publicavam de graça nesse jornalzinho, que depois você poderia comprar o jornalzinho por 50 centavos, velho. E minha mãe adorava, cara. Todo sábado saía esse jornalzinho, a gente ia na banca e minha mãe comprava só pra gente ficar vendo os classificados. Mas assim, não comprávamos nada, mas era legal de ver. E aí eu corria na parte de videogames, cara. Eu sempre tinha ali 2, 3 coisinhas sobre videogames, né? Anúncios ali de classificados. Bom, pois, num belo dia, a gente comprou esse jornalzinho que se chamava Classe Grátis. O nome do jornalzinho, cara. E aí a gente tava lá vendo o nosso Classe Grátis, minha mãe vendo ali, sei lá, o que ela gostava de ver, roupas ou casas, sei lá. E aí, né, ela terminou de ver e eu fui lá correndo ver os classificados de games. Pois bem, tinha um menino lá que tava vendendo um Dreamcast, cara. Um Sega Dreamcast. Isso devia ser... 2003 ou 2002, né? Então o Dreamcast ele já tinha sido descontinuado, né? A gente já sabia que o Dreamcast não fabricava mais. Porém, cara, só quem viveu na época ali sabia o poder gráfico que tinha um Dreamcast, cara. E ele era o mais próximo que tinha de um Play 2. Porque um Play 2 era muito caro. Um Xbox, então, impensável. Pois eu pensei comigo, né? Bom, eu tenho esse Play 1 aqui. Tenho aquela pastinha com um monte de jogo. Não custa nada eu ligar para esse moleque, quem sabe ele não aceita uma troca. Pois vou eu lá no telefone, ligo pro menino, né? Não sabia que era um menino, mas né, quando eu liguei para ele eu vi que era um menino e tal. Eu falei, você que tem Dreamcast? Sim, sou eu.
E eu falei, cara, eu tenho aqui um Play 1 com vários jogos e tal, tá funcionando direitinho, tudo bonitinho. Você não gostaria de fazer um rolo, cara? Você me dá o Dreamcast, eu te dou o Play 1. Né? O Dreamcast tem menos jogos e tal, tá? Pois não é que o moleque topou, velho? O moleque topou. Cara, eu fiquei assim, ó, empolvorosa, velho. Porque, cara, eu ia dos 32 bits pros 128 bits. Era quase um Play 2. Mano, beleza. Depois eu conto mais em detalhes pra vocês a história do meu Dreamcast, que foi um dos videogames que eu mais amei na minha vida. Pois bem, o moleque aceitou, eu peguei o endereço dele, falei, tá, eu vou falar com meu pai aqui e vou ver se a gente vai aí buscar, né? Bom, aí eu comentei com meu pai assim, pai, pô, eu liguei lá pro moleque, expliquei a história pra ele, né? Queria ir lá fazer a troca com ele, você não me leva lá e tal? Eu falei, levo, né? Vamos lá então. Era tipo um sábado ou um domingo, sabe? Então tava toda a família em casa, ninguém tava trabalhando, tava tranquilão. Mano, eu fui lá com meu pai. Nossa, cara, numa época não tinha GPS, nada. Eu anotei o endereço do moleque no papel. A gente foi perguntando, achamos a vila lá, achamos a casa do moleque. Entramos na casa dele. Meu pai queria ver se o videogame tava funcionando e tudo mais. Entramos lá. E aí, cara, o videogame tava ligado, o Dreamcast tava ligado numa TV assim. Aí ele mostrou que tava funcionando os jogos e tal. E eu olhei pra ele, falou, ó, vem aí, cara, testa aí, né? E assim, aquele controle do Play 1 era pequenininho. E aí, de repente eu segurei aquele controlão gigantesco do Dreamcast com um VMU, né, no meio. Tinha aquele VMU, pra quem não sabe o que é um VMU, era um memory card do Dreamcast pra você poder salvar os jogos. E esse memory card ele tinha uma telinha própria, botões próprios, como se fosse um minigame, cara. E aí apareciam informações sobre o jogo ali, que eu lembro que ele colocou justamente o Resident Evil Code Veronica, que ainda é um dos meus jogos favoritos, né, pra eu ver rodando ali no Dreamcast, cara. E eu amava Resident Evil, ainda amo, é uma das minhas franquias favoritas, os Resident Evil antigos, né? E a diferença de gráfico, cara, daquele Resident Evil 2 do Play 1 para o Resident Evil Code Veronica, com gráficos totalmente 3D, né? A câmera acompanhava a Claire. E eu falava pro meu pai, olha isso, cara, você tá vendo isso? E meu pai, tipo, né, completamente alheio. Bom, enfim, fizemos a troca, né? E aí voltei pra casa com o Dreamcast, também com uma bolsinha cheia de jogos novos, um monte de aventura nova me esperava ali, cara. Muitos jogos eu nunca tinha ouvido falar. Um pouco de contato que eu tive no Dreamcast foi na locadora, na Super Games, a locadora do Eduardo, que eu contei lá no episódio 2. E cara, né, agora eu tinha o meu próprio Dreamcast. Então eu corri pra sala, liguei ele na TV, né, na TV da sala assim, e comecei a colocar os jogos e testar os jogos e ver o que tinha ali. Mano, Crazy Taxi 1, joguei muito. Crazy Taxi 2, joguei muito. Jet Set Radio, joguei demais. Shenmue 1, cara, foi um jogo que explodiu a minha cabeça. Explodiu a minha cabeça, Shenmue 1. Quando eu queria, tipo, impressionar alguém assim, ó, eu colocava o Shenmue pra mostrar pra pessoa, isso aqui é um videogame. Joguei muito o jogo do Berserk, do anime Berserk, o Guts Rage, que era um jogo tipo hack and slash, extremamente violento, e eu amava aquele jogo, joguei muito. Cara, o que mais eu joguei no meu Dreamcast? Jogava Headhunter, um jogo de terceira pessoa, de tiro assim, que você podia pegar a moto e pilotar a moto na cidade também. Nossa, que jogo massa, cara. Era 2 discos, um disco era com o cara, outro disco era com a mulher, né? Era um jogo maravilhoso. Ele sempre travava no segundo disco, no início do segundo disco, então eu nunca consegui jogar a parte da menina, só jogava com o cara. Jogava Outrigger, jogava Marvel vs Capcom 2, jogava Rival Schools, entre outros, caras. Power Stone 1 e 2. Nossa, que console maravilhoso. E vários jogos também, né, que eram ports de Play 1, como os Resident Evil, os Dino Crisis, né. Ele tinha também um emulador de Play 1 no Dreamcast, bem caseiro, que era o Blim. E eu lembro que você colocava um CD no seu Dreamcast, aí ele dava o boot nesse CD, você abria a tampa do videogame com o videogame ligado, tirava esse CD e colocava o CD de Play 1 e ele lia a maioria dos CDs, cara. Então, eu continuei tendo um Play 1. Sabe, eu tinha o Dreamcast, mas ainda conseguia jogar muito jogo de Play 1 nele, cara. Era muito maneiro, velho. Muito maneiro. E eu amei demais meu Dreamcast. Bom, mas a história que eu quero contar hoje é sobre um dos meus jogos favoritos dessa época. E até hoje acho que ainda é um dos meus jogos favoritos. Que é a história do jogo Unreal Tournament, né? O Unreal Tournament, cara, ele é um jogo de tiro, né? É o segundo jogo de tiro de uma franquia, né? E ele vinha do jogo de computador chamado Unreal, simplesmente Unreal, que era um jogo acho que de 98 para computador e Mac, né? Que era um jogo de tiro de ficção científica com gráficos absurdamente lindos, cara.
o Unreal era um jogo muito lindo para a época dele, e ele foi o jogo que popularizou o motor gráfico Unreal Engine, que ainda é usado até hoje, né? Muitas empresas grandes, a maioria das grandes empresas hoje, migrou, né, de todos os seus motores gráficos proprietários para o Unreal Engine 5. E esse jogo Unreal, ele usava a primeira versão do motor gráfico Unreal Engine, lá em 98. Então isso quer dizer que ele tinha iluminação dinâmica muito mais bonita, iluminação global muito bonita, né? Graficamente, poligonalmente falando, os personagens, os cenários eram muito lindos também, efeitos de transparência e tudo mais, era um jogo muito bonito. E esse jogo Unreal, ele tinha essa campanha, né? Ele tinha também a DLC dele, que saiu depois da expansão, e ele tinha um pequeno modo simples ali, multiplayer, né? Só que, cara, em 98 a gente tava vendo o boom de jogos online para computador, cara. Com o Doom, né? Doom 2. Depois a gente teve o Quake, né? Então, Quake 2 também, em 97, né? Então a gente tava vendo muito esse boom de jogos de tiro em primeira pessoa no computador, e a maioria deles com um grande modo multiplayer online para você jogar, né? E essa era a nova febre do momento. E o Unreal não foi diferente, cara, né? Muita gente sequer tocou a campanha do jogo, a história principal. Foi jogar direto o multiplayer, o modo multiplayer, né? E os caras da id Software, desculpa, da id Software não, cara, da Epic Games, né? Epic Mega Games, na época, perceberam, cara, essa que a galera tava gostando bastante de jogar o modo online, né? Desse jogo. Então, eles resolveram lançar uma continuação para esse jogo Unreal, chamado Unreal Tournament, focado 100% no modo multiplayer, sem a história. Então, eles podiam focar todos os recursos deles no modo multiplayer online. Pois bem, quando eu peguei esse Dreamcast, um dos jogos que veio junto era o Unreal Tournament, né? E eu sempre fui fascinado por jogos de tiro, e jogos de tiro rápido, assim, de bastante ação mesmo, né? E esse jogo, cara, ele era o ápice assim do jogo de ação. Apesar dele ser um jogo online, né, ele tinha uns bots também para você jogar offline. E foi assim que eu joguei Unreal a minha vida toda, né? Jogava sempre offline contra os bots, cara. E por que esse jogo era tão massa, velho? Primeiro, né, graficamente ele era lindo pra época, um jogo lindo, né? Ele dava trabalho pro Dreamcast rodar, parecia que o Dreamcast ia sair voando assim. Mas o que chamava a atenção nele é que você podia jogar até 4 players. Se tivesse 4 controles, você poderia dividir a tua tela, jogar 4 players, né? Então era uma coisa, cara, muito massa. No Play 1 você poderia jogar ali com 2 pessoas. Se você tivesse um multitap, algum outro jogo, você jogava com 4 players. O Unreal já vinha da fábrica, velho. Jogava com 4 players. E esse Dreamcast do menino tinha 4 controles, cara. Ou seja, eu joguei muito Unreal Tournament na casa dos meus amigos. Eu levava o Dreamcast, levava os 4 controles, a gente ligava na TV da sala, que geralmente era a TV maior da casa das pessoas, né? E jogava em 4 amigos. Fazia duplas, cara, capturar bandeira, mata-mata, time. Então a gente jogou muito no Dreamcast, né? Esse jogo aí. E eu, cara, eu acho que, sem brincadeira, eu acho que eu zerava esse jogo pelo menos uma vez por semana. Foi por anos assim, sabe? Chegou num ponto que eu tava tão acostumado com o jogo, com todas as fases, com todas as armas, os personagens, tudo, que eu já jogava na última dificuldade assim e conseguia zerar ele. Sendo moleque, cara, era criança ainda nessa época. Mas eu jogava muito. E eu quero falar um pouquinho mais sobre os aspectos técnicos desse jogo, né? Por exemplo, o que era massa demais no Unreal? Você tinha toda essa atmosfera, a música techno era maravilhosa, uma música muito massa, muito empolgante. Eu adoraria colocar aqui pra vocês, mas eu não posso, né, por causa de direitos autorais. Dá uma ouvida nessa trilha sonora do jogo Unreal Tournament, cara. É uma trilha sonora bem massa, uma tecneira bem rápida assim, né? E as armas, cara, chamavam muita atenção. Por exemplo, eu vou citar pra você algumas armas que tinha nesse jogo que eu gostava muito de jogar, velho. Bom, a gente começava com a pistola Enforcer, que era uma pistola enorme, que vinha diretamente do primeiro jogo. Ela era uma pistola muito gigantesca, parecia um canhão de mão. E todas as armas no Unreal Tournament, elas tinham 2 modos de tiro, cara. Então se você apertava um gatilho, ela dava um tipo de tiro. Se você apertava outro gatilho, ela dava outro tipo secundário. Então, por exemplo, a Enforcer, você tirava com o gatilho direito, ela atirava verticalmente.
Se você apertava o gatilho esquerdo, ela atirava horizontalmente, só que atirava mais rápido, porém com menos precisão. Depois a gente tinha o Shock Rifle, que era um rifle de choque, de plasma. Cara, o tiro principal dela era um tiro de plasma, que inclusive você podia usar esse tiro para arremessar os inimigos em poços de lava, de ácido ou mesmo para fora do mapa. E tinha um tiro que era um globo de plasma de energia assim, que você podia usar. Ele era bem mais lento, mas ele causava muito dano. E o que você podia fazer nessa arma, cara? Você podia atirar esse globo de energia na direção geral dos teus inimigos, assim. Quando essa orbe de energia estivesse chegando perto dos seus inimigos, você atirava nela com o feixe de plasma, causando uma explosão muito maior. Então, na verdade, ele tinha 3 modos de tiro, cara. Era fantástico. Depois a gente tinha uma das minhas armas preferidas, que era a minigun, a metralhadora rotatória, cara, giratória. Você podia atirar no modo normal com ela, ou segurar o gatilho esquerdo e ela dobrava a velocidade de tiro. Muito mais rápido, só que consumia muito mais munição. E eu lembro que você podia matar o cara assim e segurava o gatilho, ela continuava girando e atirando e o cara continuava sendo metralhado de pé assim, cara. Era muito violento. Um jogo extremamente violento, né? Que mais a gente tinha? Pulse Gun, que era uma metralhadora de tipo um plasma também verde, uma metralhadora rotatória, só que ela era de plasma. O tiro secundário dela era um tiro de energia contínuo, você podia ficar fritando o cara assim. Era muito louco. A gente tinha a Reaper, que era uma arma que atirava discos serrilhados assim, como se fossem disco de corte mesmo assim, e você podia cortar os seus inimigos. De novo, era um jogo bem violento, você podia decepar eles, esquartejar eles com a Reaper. O modo secundário dela eram discos explosivos, então tipo, você podia lançar o disco e ele ia estourando assim, então além de cortar o cara ele explodia. Então, mano, se você visse o teu inimigo ali num corredor apertado, você mandava tiro de Reaper pra todo lado, cara, e não tinha como, ia ricochetear nas paredes, ia picotar todo mundo no meio. Era um jogo muito violento, mas muito divertido. Lembrando que, conforme você ia matando os inimigos e ia subindo nos teus kills, tinha um narrador, mano. E o narrador, ele era um aspecto maravilhoso desse jogo. Porque quando você matava 2 jogadores, ele falava Double Kill. E depois ele falava Killing Spree. E se você matasse mais, ele falava Monster Kill. Então você estava sempre buscando ali fazer o máximo de kills possível em sequência, né? Era muito adrenalina demais esse jogo, mano. Era muito massa. Bom, uma das armas preferidas de todos os tempos desse jogo, né? Que era o Flak Cannon, cara. Era um tipo, pensa num canhão mesmo de mão, um canhão, cara. Tipo um canhão mesmo. E aí o tiro principal dele era como se fosse um tiro de 12, sabe? Só que em vez de ele atirar aquela bala de 12, cara, ele atirava pedaços de aço fervente, assim. Pedações mesmo, como se fossem pedras. Imagina assim, ó, pedras de aço, uns toletes de aço, assim, pontudo, fervente, voando na tua direção, né? Então essa arma de perto, cara, era um tiro só, você despedaçava o inimigo em milhares de pedaços, cara. Era uma das armas preferidas de usar. E o tiro secundário dela, ele lançava uma bola de canhão assim num arco, como se fosse um morteiro. Então se o inimigo estava lá longe, você podia antecipar a trajetória dele e atirar essa bola de canhão assim e pegar o cara lá na frente assim, cara, explodia, né? Essa bola de canhão voava pelo ar e onde ela acertava ela explodia. Então despedaçava o inimigo todo, cara, era muito legal. A gente tinha o Bio Rifle também, que era uma arma que atirava uma gosma ácida, velho. Tipo, bolas de ácido, assim, que iam corroendo o teu inimigo. E o legal é que, tipo assim, se você previsse o caminho que o teu inimigo ia fazer, você podia encher de ácido nesse caminho. Tipo assim, a parede, o teto, o chão, encher de ácido e seu inimigo passava ali e ia tomar dano, sabe?
E o modo secundário da BioRifle, você segurava o botão de tiro, cara, e ele ia enchendo o reservatório de ácido e você soltava, ele dava um tiro que era uma bola de ácido gigante, cara. Se você acertasse o cara, ela corroía ele instantaneamente. Imagina uma bola de ácido gigante voando na tua direção, cara. Era muito massa, velho. Extremamente violento. Claro, a gente tinha as armas mais convencionais, como a bazooka ou Rocket Launcher, né? Mas mesmo as armas mais convencionais em Unreal não eram tão convencionais. Por exemplo, essa bazooka, se você desse um toque no gatilho, ela atirava um foguete que era levemente teleguiado. Podia perseguir teu inimigo mais ou menos ali. E pegava, né, explodia, claro, e despedaçava todo mundo. Pois bem, o tiro secundário dela, se você desse um toque, em vez de ele lançar esse foguete, ele lançava esse foguete como se fosse uma granada. Sabe, ele ia pingando assim, o foguete ia pingando, rebatendo nas superfícies até explodir. Também era legal para espaços apertados, né? Ou para você atirar por cima de muros ou coisa do tipo. Bom, e se você segurasse o gatilho nessa bazuca, ela ia girando, como se fosse uma metralhadora rotatória, ela ia girando bem devagarzinho e enfiando mísseis nos canos, cara. Até você atingir o limite máximo de 5 mísseis, e aí ela disparava esses 5 mísseis de uma vez. Então você poderia disparar 1, 2, 3, 4 ou 5 mísseis de uma só vez nos teus inimigos, cara. Imagina isso! 5 mísseis levemente teleguiados ali perseguindo os inimigos, né? E se você segurasse o gatilho esquerdo, cara, ela lançava até 5 granadas. Ela ia girando e colocando as granadas no cano e soltava 5 granadas. Então, a criatividade do pessoal desse jogo é muito legal, cara. Né, o designer principal desse jogo, que é o Cliff B, né, o Cliff Bleszinski, foi o cara responsável aí pela saga Gears of War também, né? Então, não é à toa que nós temos armas tão criativas como a Lancer, por exemplo, no Gears of War. Bom, a gente tinha um Sniper, que é a arma, acho que é o mais sem graça do jogo, porque ele é um M16, literalmente um M16 com uma luneta em cima, né? E a gente tem a arma mais potente do jogo, que é a Redeemer, cara, que é uma bazuca que lança uma ogiva nuclear. Então, se você mirasse ela mais ou menos na direção ali da base inimiga, por exemplo, você podia matar o time todo com um tiro só, cara. Você via aquela explosão nuclear ali, e ela matava tudo que estava ali no raio de 100 metros, inclusive você, né? Então, era uma arma meio perigosa. Mas, cara, o Unreal era um jogo maravilhoso. Porque ele não tinha história, você não ficava perdendo tempo, cara. Era colocar ele no videogame, escolher tua fase, o número de bots, ou jogar com teus amigos contra os bots, ou cada um por si, né? Escolher o tipo de arma, a fase, quantas mortes você quer e bora. Isso, hoje em dia, tudo bem, super básico. Mas naquela época era uma revolução, né? E assim, eu imaginava como era jogar aquilo online. Mas na época a gente nem tinha internet, ninguém tinha internet, nem se sabia como fazia para conectar um videogame na internet. Apesar do Dreamcast já vir com um modem acoplado, né, para você jogar online, ninguém sabia como fazer aquilo na época. Então eu nunca joguei no meu Dreamcast online, né? E realmente é uma experiência que eu queria muito saber como era jogar esse jogo online na época, sabe? O que eu gostava bastante é que você tinha bastante personagens para escolher também, né? E além das armas, os personagens, as fases eram muito criativas, você tinha fases no espaço. Você tinha uma fase que era um castelo de frente para o outro no espaço, então você podia ficar de sniper lá em cima, sabe? Cara, as fases eram bem criativas, né? Bastante personagens para você escolher, bastante armas para você escolher. E o mais legal é que conforme você estava jogando, assim, apesar de não saber inglês, né? Era legal porque conforme você matava um inimigo, o teu personagem falava frases, sabe? Ele tirava sarro, né? Chamava o médico. Era muito divertido de se jogar. Bom, na mesma época que eu peguei esse Dreamcast, né, cara, ele também veio o jogo Quake 3 Arena. O Quake 3 Arena era a mesma proposta, mano. E eu sempre gostei muito de Quake e Doom. Então eu falei, caraca, tem um Quake pro Dreamcast. Para minha surpresa, também era um jogo 100% multiplayer. Porque como eu disse, né, a id Software, que é a criadora do Doom, eles perceberam que a galera jogava muito mais online do que a história do jogo em si.
E vamos ser sinceros, né? Quake 1 mal tem uma história. Bom, jogava também muito Quake Arena Online, cara. Lembra que eu falei que ia trazer um outro jogo de bônus também nessa história? É o Quake 3 Arena. Também jogava muito com meus amigos, também jogava 4 players no Dreamcast, era maravilhoso. Mas eu confesso que o Quake não era o meu favorito. Por quê? Porque o Quake, ele era muito mais um jogo de PC de verdade. Ou seja, ele demandava muito mais precisão e velocidade nos movimentos. Ele era um jogo extremamente rápido. Você jogava contra os bots eram imperdoáveis, cara. Imperdoáveis, assim. Então eu tinha dificuldade em jogar ele. Um jogo que requeria muito movimento. Você tinha aqueles jump pads que você podia ficar pulando, assim, que as fases eram muito verticalizadas. Você tinha rocket jumping também. Tinha todas essas técnicas, né? E era um jogo extremamente rápido. O Unreal, ele era mais, digamos, ele te perdoava mais, sabe? Ele até ajudava com um pouco de assistência na hora de mirar e tudo, porque lembrando que o Dreamcast, ele só tinha um analógico, né? Então, você andava com o analógico e olhava com os botõezinhos de face do controle. Então ele era bem difícil de jogar, né? E apesar de eu gostar do Quake 3 também, né, ele era um jogo muito mais rápido, as armas muito menor variedade, né? Não tinha tiros secundários e tal. Então ele era um jogo mais, digamos, competitivo para PC mesmo. Acho que um mouse ali faria toda a diferença. E eu nunca tive o mouse, né, nem o teclado do Dreamcast. Bom, para terminar, cara, essa memória gostosa que eu tenho com o Unreal, né? Foi o meu jogo mais jogado do Dreamcast. E esse jogo, lógico, piratinha, tá? E aí, há uns tempos atrás, eu fui numa feira de games retrô com a minha esposa, sabe? E aí, como eu falei, eu não coleciono mais. Fazia muitos anos que não comprava jogos online, né? Mas a gente sempre tem aquela listinha de títulos que ficam na nossa mente, no nosso coração, né? E jogos de Dreamcast especialmente são jogos que ainda me impactam muito, assim, que eu gostaria de tê-los. Porque eu nunca tive a oportunidade de tê-los originalmente na época. Pois nessa feira, não é que eu acho lá o Quake 3 e o Unreal Tournament de Dreamcast para vender num preço legal? Pois é, eu comprei os dois e tenho eles originais hoje. Guardadinhos aqui, bonitinhos junto com o meu Dreamcast, né? E são jogos que eu nunca vou me desfazer porque eles fazem parte muito da minha vida, assim. Foi um momento que eu estava na escola, né, não pensava em faculdade, nem em trabalhar nada, então eu me divertia muito com os meus amigos de final de semana, né? Foi um último contato ali que eu tive com aqueles amigos também, da gente jogar junto. Foi um momento muito especial da minha vida, né? Pois, para minha surpresa, depois quando eu fiquei mais velho, eu comprei esse jogo no PlayStation 2 também, porque eu encontrei ele baratinho na internet. E descobri que no PlayStation 2, além de ter muito mais personagens, e descobri que no PlayStation 2, além de ter muito mais personagens para escolher, ele não só tem mais fases, também como modos de jogo extras, como o modo assalto, cara, onde um time vai atacar objetivos e o outro tem que defender. Isso não tinha no Dreamcast, esse modo não tinha no Dreamcast, né? Aquele mapa do Egito, para quem jogou também, não tinha no Dreamcast. Descobri um mapa novo no Unreal do Play 2, que alegria, né? Imagina você descobrir, depois de anos e anos e anos jogando o teu jogo favorito, que tem mapas extras, cara, no teu jogo que você não sabia, personagens extras, inclusive no Dreamcast, se eu não me engano, não tem jogadoras mulheres, cara. Todas as jogadoras no Dreamcast são homens, todos os personagens, se eu não me engano. E no Play 2 tinha mulheres. Tinha muitos personagens novos, modos novos, mapas novos, né? Me diverti muito também no Dreamcast, no PlayStation 2. Foi um jogo bem massa, cara. E aí também depois eu acabei comprando ele para computador, a versão jogo do ano, tal, em disco. Também tem o meu Unreal aqui em disco para computador, tenho ele para Play 2 também, pro Dreamcast, né? Comprei todas essas versões porque é um jogo que realmente eu amo muito, cara. E assim eu fui comprando todos os outros Unreal Tournaments também. Né, esse aí que eu tô falando pra vocês é o chamado de Unreal 99 também, porque ele saiu em 1999. Né, depois comprei a edição jogo do ano, daí comprei o 2003, aí eu tenho o 2004 para Xbox, tenho o 2004 para PC também, edição jogo do ano. Tenho o Unreal Tournament 3 para PlayStation 3. Minha plataforma principal sempre foi o console, né? Mas depois eu comprei eles também para computador. Então são jogos que eu tenho muito e eu sinto muita falta desse tipo de jogo, sabe? Jogo rápido de arena assim, divertido, que você pode jogar com teus amigos. Sinto bastante falta disso, mas sinto mais falta ainda de jogar com os meus amigos em casa. Sabe, apesar de eu entender o apelo do jogo online, nada vai substituir, né? Você tá com teus 4 amigos ali na tua casa, sentado no chão, em volta da mesma TV, se divertindo e dando risada e tudo mais, né? Jogando capturar a bandeira. Que memória gostosa, cara. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a minha história de hoje, né? Um dos meus jogos favoritos aí é Unreal Tournament.
ainda é um dos meus favoritos. Também tem o Unreal, o primeiro Unreal aqui pra PC, pra Mac, tem expansão, tem tudo, cara. Tudo de Unreal que eu consegui comprando ao longo da minha vida, eu fui comprando. Bom, uma hora eu vou fazer um episódio aí mais focado no Dreamcast, né, nas minhas memórias com o Dreamcast. Mas me conta aí, cara, você jogou online nos anos 2000? Você ia pra Lan House? Ou você passou batido pelos jogos online? Você jogou Unreal? Você teve Dreamcast? E na guerra Unreal e Quake, que se travou na época, né? Que foi uma batalha ali bem forte. Tinha muita gente que gostava de Quake, muita gente que gostava de Unreal. Tinha aquela guerra, aquela competição ali, né? Entre os dois jogos, qual era o melhor. Você jogou algum deles? Se você jogou, qual é o seu favorito? O Quake 3 ou o Unreal 99? Bom, eu vou indo nessa, pessoal, porque eu tenho que jogar ainda o Unreal hoje. Me deu vontade de jogar ele. Vejo vocês na próxima. Aqui é o Ninos. Tchau!